Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou contar pra vocês quais foram as estratégias que eu utilizei para estar emagrecendo 10 quilos, exatamente 10 quilos em 2 meses. Dá uma olhadinha nessas fotos que eu vou colocar do meu antes e depois e eu vou contar pra vocês aqui, enquanto vocês estão olhando essas fotos, como foi que se deu o início de todo esse meu processo de emagrecimento. Eu comecei as minhas estratégias com 74 quilos em maio de 2018. Que eu saí de São Luís, vim morar aqui em São Paulo só e eu não sabia cozinhar. Então eu só comia miojo, fast food, as poucas coisas que eu sabia cozinhar era cachorro quente. Eu morava numa rua que tinha Burger King e McDonald's. E de frente para o meu apartamento tinha a Casa do Pão de Queijo, que é uma das coisas que eu mais gosto de comer. Então ficava bem difícil aí manter uma alimentação saudável, né? Então em maio de 2018 eu estava pesando mais ou menos 74, 75 quilos. O meu feed era praticamente só comida e... não, só comida, foto de comida e cerveja. Foto de comida e cerveja. O meu feed era só isso. O meu trabalho tinha um refeitório que era maravilhoso, todo dia tinha comidas maravilhosas e era em quantidade, você podia comer quanto quisesse, então era tão gostoso, eu ficava repetindo. Aí do lado do meu trabalho tinha outro McDonald's, então eu tava ali cercada, né? Passando agora pra vocês quais as estratégias que eu utilizei, tá? Não vou entrar em detalhes em cada uma, mas se vocês quiserem saber detalhadamente cada estratégia dessa, são apenas 4, tá? Eu posso estar fazendo outros vídeos detalhando uma por uma, fazer mais 4 vídeos, né? Detalhando cada uma dessas estratégias. Lembrando que eu não sou nutricionista, não sou nutróloga, tampouco consultei esses profissionais para estar realizando esse meu processo de emagrecimento. O ideal é que você procure um profissional. Eu, no caso, quis fazer por conta própria. Então, eu vou passar as minhas estratégias de emagrecimento para vocês e vocês decidem aí o que é bom, o que não é e o que vocês podem estar fazendo ou não. E, se possível, consultem um profissional, tá? A minha primeira estratégia, ela foi a contagem de calorias. A segunda estratégia foi contagem de passos. A terceira estratégia foi o jejum intermitente e a quarta estratégia foi o aumento no consumo de água. Eu atingi aí o meu peso máximo, que foi 75 quilos, e quando eu me pesei na balança, que eu vi esse peso, eu fiquei bem assustada, porque eu não esperava que eu estivesse pesando 75 quilos. Então eu decidi que eu ia dar, né, um break, que eu ia dar um tempo de estar comendo tanta besteira assim durante o meu dia, né? No caso, eu resolvi cortar o cappuccino e o pão de queijo, que já fez uma grande diferença, porque eu chegava em casa e tomava um chá de hibisco, que o chá de hibisco, se vocês não sabem, ele não serve para fazer e você perder gordura, ele serve para você diminuir a retenção de líquido. Só nisso aí, de cortar o cappuccino e o pão de queijo e ficar tomando chá de hibisco, eu perdi cerca de 2 quilos. E aí eu resolvi que dava para eu emagrecer por conta própria e era só eu me disciplinar. Então eu botei isso na minha mente. Os aplicativos que eu utilizei para esse meu processo de emagrecimento foram o Yazio, o Fat Secret, o Body Fast e o MIF. Então, usando a calculadora do Yazio, calculei qual seria o meu peso ideal, a faixa do meu peso ideal. Eu vou estar mostrando para vocês a imagem das telas desses aplicativos, tá? Enquanto eu estiver falando aqui, vocês dão uma olhadinha. O Yazio me ajudou a calcular meu peso ideal, IMC e as calorias diárias que eu deveria consumir para o objetivo de emagrecimento. Então, nesse aplicativo, ou vocês podem estar acessando também pelo navegador de vocês o site da Yazio para fazer essas contas. Tem as calculadoras lá e você utiliza para estar fazendo o cálculo de cada um desses parâmetros, né? Então, o meu IMC, né, eu vi lá que estava sobrepeso, né? Eu não estava com um IMC bacana. Eu estava realmente acima do peso ideal, então eu precisava manter diariamente um déficit calórico. Por exemplo, se eu consumiria 2.000 calorias diariamente, eu deveria consumir menos que 2.000 calorias,
No caso, para o meu objetivo, era ideal que eu consumisse 1.300 calorias para eu estar perdendo cerca aí de meio quilo por semana, que era exatamente o que eu perdia fazendo isso. A contagem de passos, eu tinha lido na internet que o ideal para se manter saudável é que você desse cerca de 8.000 a 10.000 passos diariamente. Então eu comprei um relógio que foi o Amazfit Bip, que eu vou colocar a imagem para vocês aqui também. E esse relógio ele me contava aí as distâncias que eu percorria durante o dia e contava também os passos que eu dava. Então a minha meta diária era dar esses 8.000 passos, né? Inclusive coloquei isso como meta no relógio, que o relógio te possibilita colocar as metas que você deseja alcançar. E toda vez que eu alcançava aí os 8.000 passos, ele dava o alarmezinho, apitava me dando parabéns, é muito legal. E uso ele até hoje porque ele é muito bom, é um relógio excelente. Se você não tem condição de comprar um Apple Watch, compra um Amazfit Bip que você não vai se arrepender e ele é muito mais barato. O meu foi mais ou menos R$480, comprei na Santa Efigênia e hoje em dia já vi que ele tá muito mais barato do que isso. O outro aplicativo que eu utilizei foi o BodyFast. Ele serve para você fazer jejum intermitente. Eu fazia o jejum intermitente, às vezes não fazia todo dia, mas quando eu fazia todo dia eu sentia que eu tinha uma semana muito melhor. Eu fazia o jejum de 12 horas no começo, depois eu passei a fazer o de 16 porque eu aguentava, para mim era tranquilo. Então, na minha janela de alimentação eu comia as quantidades de calorias que eu deveria comer. No caso, que eram as 1.300, eu não extrapolava só porque eu estava fazendo o jejum. E aliando essas duas estratégias, eu obtive um resultado muito consistente. Muito consistente. No final da semana, eu tinha certeza que eu havia perdido aí cerca de meio quilo a 700 gramas, tá? O Fat Secret eu utilizei para fazer a contagem de fato das calorias. Então eu registrava os alimentos nesse aplicativo, quantas calorias cada alimento que eu consumia tinha, então eu ficava sabendo mais ou menos aí uma média de quantas calorias eu consumia diariamente. Dá um trabalho no começo, quando você começa a registrar todas as suas refeições que você faz aí ao longo do dia, dá bastante trabalho, mas depois se você tem uma rotina alimentar, isso aí vai ser fácil para você, porque aí seus alimentos já estão registrados, é só você ir colocando lá e ele vai contando, vai mostrando para você se você já está se aproximando do objetivo do dia. Ele faz também contagem de macro, micronutrientes. É perfeito esse aplicativo, eu sempre indiquei ele para todas as minhas amigas e quem utilizou obteve resultado com certeza. O aplicativo é tão perfeito que você pode também fazer um diário no aplicativo, contribuir com as suas receitas lá, dividir as suas experiências, as suas conquistas com outras pessoas que também estão com o mesmo objetivo que você. Então ele, além de tudo, ainda te motiva, né? As outras pessoas, os apoiadores, que é como chama lá, eles te motivam também, eles dividem as experiências dele, você divide as suas experiências com eles e isso aí torna tudo muito atrativo, muito legal e te mantém na disciplina do emagrecimento. O meu usuário, se vocês quiserem ver como foi a minha evolução nesse aplicativo, vocês podem estar observando todo o período que eu passei utilizando ele, que foi de maio de 2018 até junho de 2019, que eu perdi simplesmente 20 quilos, exatamente 20 quilos. Eu comecei as minhas estratégias com 74 quilos e terminei a minha estratégia em 1 ano e 1 mês com 54 quilos, sem sofrimento, comendo tudo que eu gosto, só contando caloria praticamente, tá, gente? O aplicativo que eu utilizei, que foi o Mi Fit, eu utilizava ele aliado ao relógio, o Amazfit Bip, como eu falei, ele é o aplicativo do relógio, e esse aplicativo ele me dava relatórios, ele me ajudava a acompanhar a evolução do meu peso, a evolução da minha meta que eu gostaria de atingir, ele fazia a contagem dos meus batimentos cardíacos. Isso é muito importante quando você está fazendo uma atividade física. Eu comprei esse relógio principalmente para contar meus passos. E aí, como eu vi que fazendo a minha rotina normalmente eu não conseguiria atingir os 8.000 passos, eu resolvi fazer caminhadas. Então eu fazia caminhada aqui na praça, 5 quilômetros todo santo dia, de segunda a sexta. E quando não dava para fazer 5 quilômetros, eu fazia os 4 quilômetros, porque durante o dia, na minha rotina do dia a dia, eu conseguia bater esses 5 quilômetros facilmente. Que daí mais ou menos esses 8.000 passos que eu precisava fazer diariamente. Isso me ajudou demais, tanto na retenção hídrica,
quanto na perda de gordura. E eu não cansava para fazer isso, é super tranquilo. Você vai lá escutando sua musiquinha, pensando na vida, quando você vê já passou. Então é muito tranquilo, não tem sofrimento nenhum. Continuei comendo McDonald's, continuei comendo picanha, continuei comendo em rodízio, continuei tomando milkshake, continuei fazendo tudo. Quando você está fazendo uma estratégia dessa de contagem de calorias, que você quer, por exemplo, enfiar o pé na jaca naquele dia, você tem que ter a noção que você vai substituir, por exemplo, 2 refeições por uma só. Um sanduíche do McDonald's que eu comia tinha 400 e poucas calorias. Eu comia o sanduíche sem batata frita e sem refrigerante. 400 e poucas calorias me dava aí, se eu fosse comer aqui em casa, eu podia comer um dia inteiro aí de frutinhas, iogurte desnatado, sem gordura, entendeu? Podia comer um monte de coisa, não só um lanche e me saciar, tá entendendo? Pipoca, sei lá, dá pra fazer 400 e poucas calorias uma refeição gigante, entendeu? Com comidas de qualidade, comidas saudáveis. Então, se eu fosse comer junk food, eu já sabia que eu ia perder aí bastante caloria, né? Que eu poderia estar consumindo com outras coisas, muito mais coisas e, tá entendendo? Espero que dê pra entender. Se vocês estiverem gostando desse assunto, se vocês estiverem gostando dessas minhas estratégias, e pelas minhas fotos vocês vão ver que ela foi super efetiva e não tem mistério nenhum, vocês deixem um like nesse vídeo, comentem pra mim que vocês estão gostando e que vocês querem saber detalhadamente como utilizar cada um desses aplicativos e como utilizar de forma efetiva cada uma dessas estratégias que eu desenvolvi, que eu explico pra vocês. Eu gravo um vídeo sobre cada uma delas, mas é só vocês me disserem se vocês gostam, porque se vocês não estiverem gostando, tem por que eu gravar, né? Mas o que eu posso falar pra vocês é que realmente dá certo e que realmente não tem sofrimento e você consegue aderir. É só ter um pouquinho de disciplina e muita força de vontade de querer realmente emagrecer que você consegue. É impossível não emagrecer fazendo isso que eu tô dizendo. É impossível. É impossível. É só você querer. Que não tem essas ferramentas, os aplicativos, eles já ajudam bastante. E você ter um pouquinho de disciplina só para alcançar o seu objetivo, é tudo que você precisa. Então eu tô aqui para contribuir com vocês e dividir com vocês esse meu tesouro, porque foi isso que me ajudou a recuperar a minha autoestima, a entrar nas calças que eu queria entrar, que eram as minhas calças preferidas, e de cintura alta e não ficar com aquela pança aqui embaixo que eu não gostava, entendeu? E usar minhas blusinhas, usar um cropped, usar as coisas que eu gosto, botar um biquíni, entendeu? Isso pra mim foi muito legal, cara, me ajudou bastante, me senti muito melhor, entendeu? E eu gostaria muito de estar colaborando com quem realmente está querendo sair dessa situação e não está vendo um caminho organizado, né? Porque estratégia na internet é o que não falta, mas agora você ter uma estratégia efetiva que realmente funciona e que você não vai sofrer e vai conseguir fazer do começo ao final, é perfeito. Eu hoje estou pesando 58 quilos, né? Eu atingi aí os 54 quilos, eu saí dos 74 e fui parar nos 54, mas eu resolvi que eu deveria pesar 58, né? Então é o peso que hoje eu mantenho, sem sacrifício nenhum, porque a minha alimentação não mudou, né? Então eu mantenho, eu fico oscilando entre 58 e 59, mas não passo disso. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar um like, de compartilhar com quem tá precisando também, tá dando uma motivada. E não deixem de acompanhar os próximos vídeos. Um beijo pra vocês, fiquem com Deus e até a próxima.